Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui comigo nesse ponto do Dedicação Delta que a gente fala que é o nosso alvo certo, aquele tiro curto voltado para você que deseja ter esse conhecimento rápido, mas aprofundado, no limite suficiente que você precisa para estudar em concursos públicos das carreiras policiais. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Gleison Lima, professor e coordenador do Dedicação Delta, delegado de polícia no estado do Paraná, e é uma honra estar com vocês em mais um episódio que a gente fala do nosso alvo certo, esse tiro curto aqui, e nossa meta é levar conhecimento para você, ainda que seja num pequeno espaço de tempo, que você possa absorver a maior quantidade de informações possíveis e você possa arrebentar na hora do seu concurso público. Se você ainda não nos segue aqui no nosso canal, não custa nada, né? Vem aqui, nos siga neste canal do YouTube, acione o seu sininho de notificações, que é muito importante, para que você possa receber em primeira mão todos os vídeos que a gente vem produzindo aqui para o canal. E mais ainda, gostou do vídeo? Traz para cá. Então, dá um clique aqui, dá uma moral, dá um like aqui para o professor, porque o nosso objetivo sempre é trazer conteúdo muito aprimorado, de muita qualidade para vocês. Aceitamos também críticas construtivas, sugestões de temas, isso tudo para a gente ir aperfeiçoando cada dia mais. Hoje a temática que eu gostaria de tratar com vocês é uma temática muito atual, muito moderna, que envolve furto mediante fraude eletrônica, com utilização de dispositivos eletrônicos e informáticos, e também o crime de estelionato na modalidade eletrônica. Não é demais a gente falar os grandes desafios pelas quais as polícias estão passando atualmente, exatamente pelo aperfeiçoamento do aparato informatizado de todo mundo, e esse aparato informatizado também vem junto com as práticas criminosas. Nós sabemos que os delitos eles acabam sofrendo, em tese, uma evolução, se isso a gente pode chamar dessa forma. Os delitos, os próprios criminosos, eles se aperfeiçoam em novas modalidades de crime para que eles possam ter, em tese, um maior conforto em praticá-los. E hoje, o estelionato eletrônico, o sujeito consegue praticá-lo de casa ou em qualquer outro lugar que ele estiver e não necessariamente tão próximo ali da vítima. Então, cada vez mais com criatividades diversas, os sujeitos que são os marginais, né, que estão à margem da lei, eles acabam cometendo reiterados tipos de crimes, e os dois delitos, seja o furto mediante fraude eletrônica e o crime de estelionato na modalidade eletrônica, eles guardam certas semelhanças, mas nós vamos trazer aqui o que eles têm também de muito diferentes uns dos outros. Vamos começar pela distinção mais básica que permite a gente refletir sobre os dois crimes. Sabemos que quando falamos de furto e estelionato, nós estamos falando, quando trazemos o furto, que é uma subtração para si ou para outrem de coisa móvel. Já o crime de estelionato, o sujeito, mediante o engodo, mediante o ardil, mediante o artifício, ele acaba enganando a vítima para que não ele subtraia, mas para que a vítima entregue para ele aquele tipo de vantagem econômica indevida. Portanto, são crimes essencialmente diferentes. Quando falamos do crime de furto, a essência está na subtração. Quando falamos no crime de estelionato, a essência está no enganar para que a pessoa vítima possa, em tese, participar do delito, e aí sim, de uma maneira inconsciente ou consciente, mas muito bem enganada, ela acaba repassando aquela vantagem indevida para aquele sujeito que é o famoso estelionatário, o conhecido 171. Pois bem, estabelecidas as linhas gerais aqui entre os dois tipos penais, a gente vem também para refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelas próprias polícias, pelas investigações, exatamente para identificar e responsabilizar esse tipo de criminoso. Porque quando entramos na seara do eletrônico, um sujeito que pode estar lá no estado do Amazonas, ele pode praticar um crime à distância de estelionato, por exemplo, eletrônico, contra uma vítima que está lá no Rio Grande do Sul. Da mesma forma, uma pessoa que está em Santa Catarina pode praticar um crime de furto na modalidade eletrônica para uma outra vítima que estaria no Maranhão. Então, essa distância e a informação toda digital, ela acaba afastando a investigação em loco, a investigação mais local, de onde realmente
foi praticado aquele tipo de infração penal. Alguns pontos importantes que eu trouxe aqui, eu gostaria de lembrar da redação do furto mediante fraude, que está previsto no nosso artigo 155, parágrafo 4º, B do nosso Código Penal, que diz o seguinte, olha, artigo 155, parágrafo 4º B, a pena de reclusão de 4 a 8 anos é multa se o crime é cometido mediante a utilização de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Veja só, à distância, o sujeito se valendo de meios informáticos, dos computadores, de meios eletrônicos, ele consegue fazer com que a subtração daquilo que ele deseja aconteça de uma forma mais natural possível. Isso pode acontecer com a instalação de dispositivos que são vírus, para que a pessoa possa clicar e acabar permitindo, de uma maneira não permissiva, se assim a gente pode dizer, mas permitindo, sem uma consciência real do fato, a que o criminoso tenha acesso às contas bancárias, às informações dela num computador, e aí sim acaba que o criminoso pode praticar o fato de subtrair valores em contas bancárias, entre outros, daquela pretensa vítima. Pois bem, quando a gente fala deste crime, a gente sabe que é um crime contra o patrimônio, e mais um detalhe muito específico, exige, portanto, que a pessoa pratique essa conduta de maneira dolosa, ela quer praticar esse crime, ela quer subtrair determinados valores que estão pertencentes a esta outra vítima ou qualquer outro produto ou valor que possa ter questão econômica no meio do caminho. O interessante aqui é que a gente pode verificar casos concretos que vão envolver furto mediante fraude, como, por exemplo, a invasão de dispositivos, de contas bancárias através de malware, né? Que são através de transferências não autorizadas. Imagine uma pessoa ter acesso à sua conta bancária, conseguir pegar os seus dados eletrônicos e dali conseguir fazer transferências, Pix, qualquer coisa para tudo quanto é lugar, fazer compras através do seu dispositivo que você tem eletrônico. Então, isso que faz com que esse sujeito ele tenha uma facilidade de ingressar dentro do meio informatizado e ali sim ele conseguir as informações que ele deseja e praticar esse furto através de invasão de dispositivos. Mas também é possível que sejam feitos esses furtos através de clonagem de dispositivos. Então as pessoas vão lá e fazem as clonagens de aplicativos bancários e acessa posteriormente aqueles dados e consegue realmente subtrair quantias daquela pretensa vítima. Sabemos também que é muito comum a ideia de se trazer sequestro de dados, ou seja, uma gama de dados que são espalhadas pelos sistemas informatizados, hoje com muito mais frequência esse tipo de ocorrência, e aí sim a pessoa sequestra os dados e com esses dados ele consegue fazer um acesso às contas, aos sistemas e utilizar-se aquilo ali a seu favor para, de fato, causar um prejuízo à vítima, porque ele vai se locupletar, ele vai se enriquecer com esses valores que são subtraídos dessa pessoa. Pois bem, quando a gente fala da ação penal, no crime de furto mediante fraude eletrônica, nós temos uma ação penal pública incondicionada. E quem vai julgar esse caso? Como regra, a Justiça Estadual. É exceção quando envolve instituição financeira nacional ou crimes que têm transnacionalidade, aí nós podemos falar sim que é uma possibilidade de dizer que a competência será da Justiça Federal. Mas como regra, é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Estado pode agir independentemente da vontade do particular. E mais, que nós temos a justiça que vai julgar a justiça estadual com reflexos em determinadas situações de transnacionalidade ou envolver instituição financeira, para o caso em que nós temos ali a Justiça Federal para tomar conta deste caso, né, dessa situação. Pois bem, falado e entendido o que seria esse furto mediante fraude eletrônica, nós vamos agora para o estelionato na modalidade eletrônica.
Esse estelionato na modalidade eletrônica está lá no nosso artigo 171, parágrafo 2º-A do nosso Código Penal. Só um detalhe muito importante é que esses dois crimes, tanto o furto mediante fraude eletrônica quanto o estelionato mediante fraude eletrônica, né, nós temos esses dois tipos penais vindos após a Lei 14.155 de 2021, que, diante dessa modernidade, dessas informações, acabou atualizando o Código Penal, acrescentando dispositivos que já passaram a ser considerados imprescindíveis. Pois bem, voltando aqui agora para o crime de estelionato. Olha o que o tipo penal nos conta. Ele fala desse jeito, olha, a pena 171, parágrafo 2º-A. Então vamos comparar 155, parágrafo 4º-B com 171, parágrafo 2º-A. O 171, parágrafo 2º-A nos diz o seguinte, olha, a pena vai ser de reclusão de 4 a 8 anos. Só aí já vai a primeira observação. A pena é a mesma do furto mediante fraude eletrônica, tá? E multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio análogo. Perceberam que como a essência do estelionato é o engodo, é a enganação, é o artifício, é o ardil, esse sujeito, ele precisa se valer de uma certa engenharia social para acessar aquela pessoa e através do acesso àquela pessoa por meios informatizados, por WhatsApp, por e-mail fingindo se passando pelo banco, por um boleto bancário falso, ele se passa por outra pessoa para que aquela vítima ela acabe participando do crime de uma certa forma. Ou seja, ela acaba sendo enganada, sendo induzida a erro para depositar, para pagar um boleto falso, para repassar um valor, uma quantia para aquele sujeito que seria o estelionatário. E é aí que é a grande essência entre um furto mediante fraude eletrônica e o estelionato mediante a modalidade de fraude eletrônica. Portanto, no furto mediante fraude eletrônica, o sujeito engana a vítima, às vezes nem sabe o que está acontecendo e de repente ela tem os bens subtraídos, os valores principalmente subtraídos. Quando nós estamos falando de um estelionato na modalidade eletrônica, o sujeito ele se vale de uma engenharia social para que ele possa convencer aquela vítima de participar do delito sem saber que está participando do delito, porque ele engana a pessoa com diversos tipos de fatos envolvendo ali uma questão eletrônica. Então, aquela pessoa manda um e-mail falando, somos do banco X e nós estamos com a proposta imperdível para você quitar o seu débito. A pessoa clica ali, vem um boleto fácil, ela vai lá e paga e infelizmente ela incorre nessa fraude eletrônica. Eu ouvi falar no golpe do primo em que via de regra, as duas pessoas que estão envolvidas acabam sendo vítimas. Um sujeito, por exemplo, ele anuncia numa plataforma legalmente, eu quero vender meu carro, anuncio numa plataforma X lá que vende veículos. Alguém entra em contato comigo, que é o estelionatário, e fala, olha, eu vou ficar com o seu veículo, com valor X, a gente vai fechar, tá tudo certo. Mas pode tirar seu anúncio de uma vez. O estelionatário vai lá, aproveitando de um dia apenas, que eu, convencido de que vou vender meu veículo para aquele sujeito que me fez contato, retiro o meu anúncio, ele pega minhas fotos, meu anúncio, vende o meu veículo por um valor bem mais barato, anuncia, né, o meu veículo por um valor bem mais barato e faz com que uma pessoa que veja aquele anúncio, que vai fazer contato com o estelionatário, passe a conversar comigo. Ou seja, o pretenso comprador também é vítima tanto quanto eu. E o estelionatário consegue convencer os dois, sem ter contato físico com nenhum deles. Até que a vítima que acaba depositando um valor na conta do estelionatário. E eu nem sei disso. E aí, no final das contas, tá lá as duas vítimas dentro de um cartório para poder assinar o documento do veículo, quando percebem que caíram ambas em um golpe. E isso é muito mais comum do que se imagina. Então, esse crime de estelionato na modalidade fraude eletrônica, o sujeito, que são várias modalidades, só dei 2 exemplos aqui. O sujeito, ele se vale dessa engenharia social para que ele possa convencer a vítima para que ela, em tese, participe do delito de uma maneira sem saber. E aí acaba depositando valores, acaba pagando boletos, acaba caindo efetivamente em um golpe. É esse que é a modalidade de estelionato na modalidade aí chamada de eletrônica. Trata-se também, igualmente, do crime de furto, de um crime contra o patrimônio, tá? Mas um detalhe que é
muito, muito, muito importante. Qual é o tipo de ação penal? É pública, incondicionada, tal como o furto? Não. No caso do crime de estelionato, a ação penal é pública condicionada à representação como regra. Dê uma olhadinha no artigo 171, parágrafo 5º, incisos 1 a 4. E por quê? Porque ali a regra do estelionato hoje é de ação penal pública condicionada à representação. Quanto tempo que a pessoa tem? 6 meses contados do conhecimento da autoria para ingressar com essa representação criminal. Tudo bem? Mas temos exceções? Temos. Quais são essas exceções que vai fazer com que o estelionato ele seja de ação penal pública incondicionada? Quando ele é cometido contra a administração pública, quando ele é cometido contra criança ou contra adolescente, quando ele é cometido contra uma pessoa com deficiência mental e quando ele é cometido contra uma pessoa com idade maior de 70 anos. Nesses casos, se torna ação penal pública incondicionada. Mas, como regra, o estelionato ele é de ação penal pública condicionada à representação. Gostaria de lembrar aqui que é muito comum, por exemplo, a técnica que eles chamam de phishing, né? Que é o envio de e-mails com mensagens fraudulentas, simulando comunicação oficial, por exemplo, de um banco, e aí a pessoa acaba caindo naquele golpe, porque ela acaba fazendo os seus transferências, depósitos, PIX, para a conta daquele estelionatário. Casos também de fraude em comércio eletrônico, sites de vendas eletrônicas, a pessoa compra, acredita de fato que está comprando um produto e na hora que vai ver, acaba caindo num golpe, tá? E os golpes que envolvem ali como essência a própria engenharia social. Tem uma situação que as pessoas confundem, acreditando que de fato ali seria um crime de estelionato na fraude eletrônica, mas na verdade ele não é. Exemplo, golpe do falso sequestro. Imagine que um sujeito ligue para a família de uma vítima e dali, de uma pessoa, na verdade, desculpa, uma pessoa, e fala, olha, sabe fulano de tal? Pois é, ele está com a gente aqui, deposita a quantia tanto que aí nós vamos devolver essa pessoa para essa família. Neste caso, nós podemos falar de crime de estelionato. A vítima foi lá e depositou 5 mil reais, acreditando que o filho estaria temporariamente sequestrado, que o neto estava sequestrado, e na verdade não tinha nada disso. Nós podemos falar de um crime de estelionato, ou a gente pode falar de um crime de extorsão. Concorda comigo que, embora não tenha havido violência, houve um constrangimento para grave ameaça e a pessoa teve vantagem indevida ali? Sim. Grave ameaça de praticar um mal injusto e grave contra um determinado parente. Então, nós saímos da modalidade do crime de estelionato, que não tem violência, que não tem grave ameaça, para um crime de extorsão, que neste caso que eu apresentei seria uma grave ameaça, também de forma eletrônica. Tá? Então, só toma cuidado que esse golpe aí do falso sequestro, via de regra, é colocado como golpe do falso sequestro, como um estelionato na modalidade eletrônica, mas ele se encaixa muito melhor, ele fica muito mais adequado, então falando de subsunção do fato à norma, a um crime de extorsão na modalidade grave ameaça, quando a pessoa vai lá e comete esse fato contra os supostos parentes de uma suposta vítima que nem vítima muitas vezes é. Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente lembrar que dentro dos aspectos processuais em que a gente viu a diferença entre os dois crimes, é bom a gente sempre imaginar os tipos de ações penais, porque nós já falamos que o crime de furto mediante fraude é de ação penal pública incondicionada, e o crime de furto de estelionato eletrônico, via de regra, vai ser de ação penal pública condicionada à representação, com as exceções que eu já acabei de falar. Pois bem, o que nós temos hoje são as dificuldades técnicas para, de fato, conseguir não distinguir os crimes, porque distinguir a essência que num furto mediante fraude eletrônica, nós temos uma subtração do patrimônio da vítima sem o consentimento dela. A diferença é só um meio utilizado pelo agente, que foi um meio eletrônico ou informático. Já o crime de estelionato eletrônico, a vantagem indevida angariada por este criminoso, ela advém de uma indução em erro àquela pretensa vítima. Então, são duas formas diferentes de praticar dois crimes que também são diferentes. Portanto, o furto à essência é subtrair
e a vítima não sabe. No estelionato, a essência é induzir a vítima em erro para que o marginal possa ali receber as quantias dessa própria vítima que ficou induzida em erro. Tudo bem? Vamos lá. Onde que nós encontramos as dificuldades investigativas nisso aqui? A questão principalmente de que a internet, todo mundo fala, na internet é terra de ninguém. Então nós temos muita gente anônima pela internet. O uso de proxies, o uso de VPNs ali, que permite esse transitar mais fácil do sujeito que quer se enveredar para essa área criminal. Tá? Nós temos hoje a ideia das próprias criptomoedas que acabam não tendo um lastro para permitir uma investigação de uma maneira muito mais eficaz. E nós temos também a ideia de jurisdição, territorialidade, em que há servidores, né, servidores que vão trazer como base toda aquela estrutura que o sujeito utiliza para a prática dos delitos, e às vezes esses servidores estão localizados fora do país. Por isso a cooperação internacional, o respeito à convenção, sabe aquela convenção de Budapeste, que veio aqui para o Brasil através do decreto 10.222 de 2020, que trata ali da questão do cybercrime, é muito importante, às vezes uma leitura ali para a gente entender um pouco mais. E também a gente precisa dessa cooperação internacional, porque muitas empresas de tecnologia estão sediadas no exterior. Quando falarmos de meios de obtenção de provas, é muito importante que haja essa preservação das provas, sabe? Que possa ser feita a quebra do sigilo telemático, isso é matéria muito importante hoje em dia para as investigações criminais e também para as provas, que caem muito esse tipo de temática. Preservar a cadeia de custódia, mas agora nós temos que acrescentar um nomezinho, uma cadeia de custódia digital, ou seja, uma preservação dos códigos hash, para que aquilo ali não seja violado, para que não seja argumentado lá pela defesa que as provas não foram adequadamente preservadas. Então, todo cuidado é pouco nessa preservação da cadeia de custódia dessas provas. E a importância das perícias nesses dispositivos eletrônicos. Portanto, quando a gente vai ver um e outro crime, a gente vai vendo assim que a importância de se estabelecer qual é a principal essência entre esses delitos, porque aqui a gente consegue realmente enxergar que dois crimes com naturezas diferentes, com essências diferentes, precisam ser trabalhados também de formas diferentes. Eu vou falar para vocês aqui uma diferença, então, as diferenças então básicas finais, para que isso fique bem encaixotado na cabeça de vocês aí e para que vocês possam refletir sobre como o nosso ordenamento jurídico tem tratado esses delitos que são relacionados a dispositivos eletrônicos das suas mais diversas formas. Primeiro, quando a gente trabalha, eu vou querer saber sobre a conduta típica, na diferença entre um furto mediante fraude eletrônica e um crime de estelionato eletrônico. Vamos primeiro lembrar, vocês precisam ler os tipos penais. Então, vá lá e corra o olho no artigo 155, parágrafo 4b do Código Penal, e o artigo 171, parágrafo 2º-A do Código Penal. Quanto à conduta típica, nós temos no furto mediante fraude eletrônica a subtração por uso, né, de meio de dispositivo eletrônico. Ou seja, eu subtraio me valendo de dispositivo eletrônico. Já o estelionato eletrônico, eu obtenho essa vantagem ilícita mediante o quê? A indução da vítima em erro. Quando eu estou no furto mediante fraude, eu não tenho uma participação consciente da vítima. Já quando eu estou no estelionato, eu preciso da vítima, que ela é essencial para que me forneça as informações necessárias para que eu possa concluir a fraude. É assim que funciona. Quando eu falo em relação ao meio empregado, nós estamos falando primeiro, no furto, nós temos dispositivo eletrônico, programas maliciosos, vírus, tudo isso para tentar subtrair informações necessárias para que o próprio criminoso possa lá subtrair o que ele deseja em relação a essa conduta criminosa do 55, parágrafo 4b. Mas em relação ao estelionato, muitas vezes vai se valer de engenharia social, de redes sociais, de contatos telefônicos, de e-mail, para poder fazer contato com a vítima entrar nessa artimanha desse sujeito que é o criminoso e ali ele conseguir o objetivo de obter essa vantagem indevida que ele tem objetivada. Lembramos que a pena de ambos os crimes ela é idêntica, de 4 a 8 anos e multa. Então, meu povo,
nós estamos falando de um crime que está previsto no Código Penal e que tem seu procedimento a ser feito através de um procedimento ordinário. Em cada um dos dois ali, cabe sursi processual? Não cabe, porque a pena mínima é superior a 1 ano, né? Porque a pena mínima tem que ser igual ou inferior a 1 ano para que tenha o direito à suspensão condicional do processo previsto no artigo 89 da Lei 9.099. A ação penal, como eu já disse aqui, quero reiterar, no crime de furto, a ação penal é pública incondicionada. O Estado tomou conhecimento do fato, o Estado vai lá e toma providências em relação a esta ocorrência. Já no crime de estelionato eletrônico, a ação penal é pública condicionada à representação e mais, tendo em vista que ela é condicionada à representação, nós vamos ter exceções. As exceções, quando praticado contra a administração pública, contra criança ou adolescente, contra pessoa com deficiência mental ou quando a vítima tem mais de 70 anos de idade. Vamos lembrar um exemplo típico quando temos aí no crime de furto mediante fraude eletrônica, que é um exemplo típico, a invasão de dispositivo da vítima com uma transferência sem a consciência dela ali de determinados valores que lhes pertencem. E no caso do estelionato eletrônico, o exemplo típico é aquela técnica do phishing, ou seja, é mandado um e-mail se passando pelo banco e a pessoa acaba sendo induzida ali a clicar nos pontos que a pessoa deseja e ela vai lá e consegue de fato levar essa vantagem devida sem que a vítima às vezes caia na real. Naquela cara na real ela fala: fui vítima de um golpe, porque ela participa daquilo, ela acredita naquilo que está acontecendo. Então, hoje, os mais variados tipos de golpes de modalidade eletrônica têm ocorrido pelo Brasil afora. Então, é muito importante que a pessoa saiba muito bem onde é que clica, onde é que está sendo induzido a erro ou não. Olha, banco não faz contato para que você faça transferência, e via de regra, as pessoas elas fazem uma engenharia social para saber quem é aquela vítima que ela vai induzir a erro pela próxima vez. Então, todo cuidado é pouco para que a gente entenda, não só da lei, mas entenda para orientar as pessoas que precisam desta orientação. Por último, só para a gente confirmar, para a gente sacramentar, lembremos que há modalidades de extorsão, por exemplo, que se parecem com essa modalidade de golpe, quando, por exemplo, a vítima vai lá, alguém entra em contato com ela falando que está com filho, com neto, e a pessoa fala: poxa vida, eu vou ter que depositar essa quantia, senão eles vão acabar fazendo uma maldade contra o meu neto, e na verdade a pessoa só está induzindo aquela vítima ali em erro, mas não é um estelionato eletrônico, porque ela praticou aquilo ali com pelo menos uma grave ameaça, e essa grave ameaça ela sai da figura do estelionato, que do estelionato não tem violência nem grave ameaça, e acaba entrando na seara de um crime que também é contra o patrimônio, mas é o crime de extorsão. Tudo bem? Então, com todas essas informações, a dica que eu dou para vocês final é o seguinte: não deixem de ler o dispositivo penal. É muito importante que você abra o seu vadimeco, que você entre no site do Planalto, que você visualize aquilo que está previsto na norma jurídica, para que de fato você possa ter uma diferença em termos de não apenas reflexão, mas saber exatamente onde está pisando quando o assunto envolve direito penal. Pessoal, para a gente finalizar, eu gostaria de ler um dispositivo que fala o seguinte: olha só, a pena prevista no parágrafo 4b do artigo 155, que é furto mediante fraude eletrônica, considerada a relevância do resultado gravoso, vai ter causa de aumento de pena. Quais são? Aumenta a pena de 1/3 a 2/3 se esse furto eletrônico foi praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional, aumenta bem a pena aqui, e vai aumentar de 1/3 a pena, ou ao dobro, se o crime é praticado contra idoso, ou seja, na verdade o termo correto é pessoa idosa ou vulnerável, tudo bem? Agora, quando a gente vai no artigo 171, o parágrafo 2º, B, ele vai falar o seguinte: a pena prevista no estelionato eletrônico, que está no parágrafo 2º A do artigo 171, considerada a relevância do resultado gravoso,
também vai aumentar de 1/3 até 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Tudo bem? Aumenta de 2/3 a pena. Pessoal, é um aumento bem significativo, né? Se você for ver bem. Ó, de 1 a 2/3 se praticado com utilização de servidor fora do Brasil. Tudo bem? Isso aqui a gente fica neste ponto com vocês aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês. Se ainda não nos segue no canal aqui nesse nosso alvo certo do Dedicação Delta, clique aqui para nos seguir, acione o sininho de notificações e esteja sempre presente aqui com a gente, porque aqui só o resultado importa, é o seu nome no Diário Oficial. Então, por isso que a gente faz com muita precisão, com muita eficácia, com muita brevidade também, para você ganhar tempo. E porque o tempo é um ativo escasso. E para que um concurseiro passe no concurso público, ele precisa saber muito bem como lidar com esse ativo escasso. Beleza? Grande abraço para vocês e a gente se encontra no nosso próximo alvo certo. Até mais!